Olá, vamos para mais um vídeo e esse vídeo vai ser mais assim técnico talvez, ou enfim, um pouco diferente de simplesmente passar algumas informações de educação financeira, mas também uma reflexão financeira, considerando o investimento dentro do panorama que temos para 2022, de incertezas e todas as situações que nós já falamos. Eu inclusive fiz um vídeo falando sobre o cenário que eu prevejo para 2022. Bom, mais especificamente em dois pontos, ou seja, eu quero falar hoje sobre a volatilidade, o que é a volatilidade no mercado de ações e o que são ações pagadoras de dividendos e as estratégias então que levam a isso e nesse cenário como é que se enquadra essas situações aí, tá bom? Bom, mas antes disso, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece. Eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, conheça também mais no Instagram, no Telegram, participe então aí desse movimento de mídia que eu tenho divulgando informações, e conheça o meu curso de finanças pessoais, tá certo? Muito bem. Então, começando pela parte de volatilidade. O que é volatilidade? O nome de alguma forma ele já sugere. Ou seja, é uma variação, é algo que é volúvel. E volatilidade em ações significa que o preço de uma ação, ela dentro de um curto espaço de tempo, ela tem uma variação grande. Ou seja, imagine uma ação da Petrobras, hoje, estamos em janeiro de 2022, está em R$29, arredondando. Há 3 meses atrás, ela estava em torno de R$24, R$23. Então, ela tem uma variação em 3 meses de 26%. Então, é uma oscilação grande dentro desse período. Poderia ser dentro de um mês, poderia ter uma variação de 5, de 10, enfim. Cada ação, cada empresa tem essa oscilação quando se investe em ações, né? Isso é conhecido. E para saber se isso é muito ou é pouco, tem até um indicador que é o que se chama dentro de múltiplo, que é o beta da ação. Como é que ela se comporta, qual é a tendência quando o beta é negativo, quando é positivo, mas eu não vou entrar a fundo nessa explicação agora para não me estender muito. E comparando então, só pegando esse exemplo, a Petrobras então, que eu dei o exemplo de 26%, por exemplo, que seria a variação nesse período, comparar com a renda fixa, o Tesouro Selic, quanto que ele varia. Em cenários de incerteza, as ações elas oscilam muito e é o que está se prevendo para 2022. E a renda fixa tem dentro do mês, por exemplo, a Selic é 9,25, praticamente não se mexe dentro do mês enquanto não tem essa reunião do Copom que muda para outro patamar. Então aí tem uma diferença de uma que movimenta e outra não oscila. Bom, essa é a explicação para então que seja volatilidade. Temos então um cenário de incerteza e temos aí então um aumento de volatilidade para o ano que está começando, né? E o cuidado que tem que se ter, por exemplo, em fazer investimentos, se você busca no mercado de curto prazo entrar dentro dessa incerteza que é prevista, o seu risco de você precisar do dinheiro, por exemplo, se você não pensa no longo prazo e não tem uma reserva para alguma emergência, se você for buscar esse dinheiro, pode estar no momento de baixa. Então, ele é mais suscetível para pensar em estratégias antes de botar o dinheiro lá. Então, só um reforço de uma coisa que é óbvia, né? Bom, então esse é o que nós temos pela frente. Agora falando, depois eu quero complementar sobre como é que funciona esse mercado no longo prazo, tá? Em seguida eu volto nisso, porque no longo prazo é outra história. Você não vai se preocupar, por exemplo, em acompanhar uma ação do dia a dia. Aliás, essa é a estratégia das empresas pagadoras de dividendos, aquelas que você vai colocar o seu dinheiro, vai escolher ações que já são de empresas que já são maduras e elas vão então ter menos oscilação, menos volatilidade, usando a palavra que é o tema do vídeo, menos volatilidade do que aquelas que estão em fase de crescimento, tá? Que podem ser muitas vezes as que se chama de especulativas, tá? Bom, que se faz ganhos então nos traders aí. Eu já fiz muito disso, mas eu prefiro hoje pensar em ações empresas mais maduras e pensar no longo prazo. Eu aprendi isso depois de ter apanhado um pouco em algumas operações de trader no passado. Muito bem, então o 2021, que nós encerramos agora, o ano 2021, ele mostrou então assim que houve as principais, isso é uma tomada que eu peguei agora há poucos dias, não lembro qual é a fonte, posso depois pesquisar, que diz o seguinte: onde é que estão as maiores pagadoras de dividendos no ano de 2021. Então tem a Copel, que pagou um dividendo
ou seja, a distribuição de lucros de 25% no ano de 2021. Então, assim, uma excelente rentabilidade, ou seja, um grande número de empresas conseguiram nesse ano de 2021 terem bons resultados e pagarem, então, distribuírem esses dividendos. Aí tem também o Gerdau com 20%, Petrobras e a Vale pagando uma 19% e a outra 18% respectivamente. Bom, então esse foi o ano 2021. Dentro disto, né, houve uma situação geral de possibilidades dessas empresas, em uma pesquisa de 300 empresas, então mostrou que 79% de distribuição foi o percentual que, comparado com 2020, que teve, então, de distribuição. Ou seja, houve uma recuperação das empresas. Por que isso é importante? Porque para 2022, o que está se prevendo é um aumento de taxa de juros. E provavelmente as empresas em fase de crescimento, que têm dívidas e que ou precisam tomar, vão ser mais penalizadas. Tá? Então, esses efeitos para 2022 vai ter reflexo nas empresas de crescimento em termos de distribuição ou poder pagar os dividendos, em outras palavras. Já as empresas mais maduras, elas têm mais caixa, já atingiram o nível de maturidade que não precisam, então, investir no próprio negócio e podem distribuir mais. Então, essa é uma característica importante das empresas pagadoras de dividendos, para esse cenário que a gente está entrando aí. Bom, a alta da Selic, então, vai levar então, muita gente para a renda fixa. Tá? É outro panorama. E, de alguma forma, tá, isso é uma forma conservadora para que você possa fazer escolhas com calma sobre onde colocar o dinheiro, já que a renda fixa vai ter uma remuneração pelo crescimento da taxa de juros de 9,25% ao ano, que é algo, então, para esse momento, bastante conservador, mas também uma medida assim, bem importante do ponto de vista de cuidados. Bom, antes de encerrar, o que é mais importante? Duas coisas que eu quero registrar. Saber, então, como é que você tem numa empresa pagadora de dividendos, independente da oscilação e da volatilidade, isso não ser uma coisa preocupante se você está botando seu dinheiro lá, porque você tem o seu dividendo. O que é o dividendo? É um percentual do lucro que é distribuído para você. Chama-se dividend yield. Tá? Por exemplo, se você tem uma ação que ela é de R$5, por exemplo, está valendo R$5, e olha, o preço dela é R$30, vamos pegar um número maior, R$30, e ela distribui R$5 por ação de dividendos, o 5 dividido por 30 significa que você tem um ganho de 17%, uma conta meio aleatória aqui, mas é para entender como é que funciona isso. 17%, considerando uma taxa de juros de 9%, então você estaria com quase o dobro, tá? Só para fazer a conta e entender como é que se faz esse cálculo, que é um pouco mais demorado, mas fica uma referência rápida aí. Bom, outra coisa importante é o seguinte, só para encerrar, nós temos um mercado, então, dentro do mercado de ações, que ele oscila de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos. Tem os ciclos de alta, ciclo de baixa e ciclo, e assim segue por décadas. Nós estamos estabilizados desde 2020 praticamente. O ano 2021, o mercado de ações teve uma queda de 11% em relação ao 2020. Tá? O 2020 ele teve uma queda, depois subiu, enfim, e está isso oscilando. De 2016, tá? 2016 para 2018, ele deu um início de crescimento. E foi até 2019, 2020, então, veio a pandemia, veio o coronavírus, tudo que a gente já sabe por aí. Agora temos para esse ano ainda coisas para resolver nesse sentido, mais uma eleição e taxa de juros altas e etc, na economia. Então, temos aí para esse ano de 2022 um cenário não muito assim, confortável, considerando essas premissas. Mas, pensando, só para fechar, então, que se você considerar longo prazo, 5 anos, 10 anos, nós estamos, então, ali aguardando um momento de esticada, essa é a minha visão. Em algum momento, nós vamos ter uma esticada que talvez seja em 2023 ou 2024. E se posicionar em ações que tenham bons preços hoje, independente de volatilidade, enfim, de outras situações aí do dia a dia aí que assustem, vale a pena pensar nesse longo prazo. Então, estrategicamente, ações pagadoras de dividendos ao longo prazo é um excelente negócio. Tá?
tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.